fui espancada pelo meu padrasto, pelo meu irmão. Eu não tinha onde ser mais acolhida, nem pela minha família e nem por amigos ou alguém que pudesse me dar suporte. Eu fui encaminhada diretamente do Prado Valadares para aqui. E aqui eu recebi todo o acolhimento possível, psicológico, de afeto, alimentar, de dormir, todas as regalias que é como se eu me sentisse no meu lar. Porque eu vim muito abalada, cheguei aqui na cadeira de roda ainda para a ambulância, ainda estou com 2 fraturas na costela, não voltou para o lugar. E estou passando por isso, estou tendo acompanhamento psicológico toda semana. Tenho ajuda de advogados, tenho ajuda da enfermeira, tenho ajuda da assistência social, que é a presidente daqui, é uma Brito, que é uma pessoa incrível, que me acolheu desde o primeiro momento. Chegou aqui já quase 9 horas da noite, no primeiro momento que eu estive aqui, apurando todos os fatos de situação que eu estava passando. Desde então eu estou vinculada a elas, estou vinculada aqui. É aqui que eu tenho todo o suporte, por não ter condição financeira, por estar com 60 dias de atestado e não ter condição nenhuma de trabalhar. Não posso fazer esforço nenhum, né? Por ordem médica, estou cirurgiada até 1 mês e pouco. E é aqui que eu tenho todo o acolhimento, em questão de tudo, de tudo. É o meu segundo lar. E eu posso dizer que é uma família, é muito mais do que um projeto, uma associação de Casa das Mulheres para ajudar mulheres que sofrem violência doméstica, que precisam de um acolhimento. Eu tenho a Casa das Mulheres hoje em dia que é como se fosse uma família. É assim que eu me sinto. Tão bem que eu acho que mesmo que depois de todo esse processo, eu não quero desvincular nunca mais daqui. A gente sai daqui aprendendo muitas coisas, e principalmente com a história de outras mulheres que passam coisas piores que você. E eu tenho aprendido muito. E eu não achei que era o fim por ouvir outros depoimentos de mulheres que já passaram por aqui, que passam por aqui, né? Eu sou muito grata a Deus por essa comunidade e sou muito grata a Deus por todo esse acolhimento, por Ele ter colocado a Casa das Mulheres na minha vida para que pudesse me ajudar. É isso. Eu estou aqui desde o dia que Elma me convidou. Elma, que foi a grande sonhadora e realizadora da casa. Né? Sem ela, realmente, isso aqui não existiria. E eu embarquei também nesse sonho dela, né? Que o sonho dela era realmente ter um espaço independente que ela pudesse lutar, né? Eu sempre digo assim, que a Casa das Mulheres é um efeito colateral muito benéfico à cidade, de instituições que deixaram a desejar, né? Nós não tínhamos acolhimento noturno na cidade e hoje nós temos. A Casa das Mulheres oferece isso. Nós não tínhamos mais, depois que o CRM veio a fechar, não tínhamos mais o serviço de assessoria jurídica, como nós temos aqui na casa, né? Então, se o Estado deixou de fazer a parte dele, a Casa das Mulheres passou a fazer. Nós temos aqui uma pessoa que foi atendida pela casa, a vizinha dela descobriu que ela conseguiu um ganho pela casa, a vizinha dela já veio, já conseguiu um ganho também pela casa. Então, isso não é conscientização? Conscientização é só montar uma barraca na frente de um determinado órgão público e distribuir panfleto? Eu não acredito nesse tipo de conscientização. Eu acredito numa conscientização do compromisso, do embate, do estar todo dia aqui, de estar aqui 9, 10 horas da noite, né? Providenciando, jurídico, psicológico. E isso, eu acredito que essa é a conscientização que todos nós temos que ter. Eu sou militante, né, há 10 anos no combate à violência doméstica e vítima de violência doméstica. Fui vítima, casei com 17 anos, com um agressor. Ele tinha um vício alcoólico, né? E passei por todos os tipos de violência dentro da Lei Maria da Penha. Passei pela física, passei pela moral, passei pela sexual, passei pela patrimonial, né? E a mais de todas, a psicológica. Então, devido a toda essa minha luta, quando eu falo em combater a
a violência doméstica, a cada dia que passa, eu tenho muito mais força, porque quando eu vejo, quando essas mulheres me procuram e me pedem ajuda, eu me sinto muito mais responsável em ajudar e contribuir para elas entenderem o que elas estão vivendo e que elas podem sim sair desse ciclo de violência, né? Então, há 40 anos atrás, a minha mãe ela não tinha voz e nem podia ter, né? Que nós nem tínhamos a Lei Maria da Penha, nós não tínhamos nada, nem podíamos ir, ela nem poderia ir em uma delegacia prestar queixa de meu pai. Por quê? Porque se ela fosse, ela não podia voltar para casa, porque além de tomar outra surra, ela dizia, ruim com ele, pior sem ele. Como é que eu vou dar comida a vocês? Então, assim, isso me lembra muito a fala de minha mãe, né? E hoje, depois de muitas escutas de várias mulheres que vivem violência doméstica, eu ainda ouço isso delas. E aí ela conversando comigo que estava montando uma instituição, uma entidade, sem fins lucrativos, para mulheres vítimas de violência doméstica. E aí eu me interessei, porque a minha tese de mestrado foi Mulheres Vítimas de Violência Doméstica em Jequié. Aí eu falei, chegou o momento de unir o útil ao agradável, a teoria com a prática. E nisso, aí eu vim para cá. E uma colega minha também, que também é advogada, Isabela Gonçalves, ela falou assim, então bora entrar nesse projeto na parte social e ajudar. Aí pronto, a gente veio. Eu falei assim, então eu posso um dia na semana dedicar a minha tarde para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. E aqui o apoio jurídico é feito entrelaçado com as outras áreas que atendem aqui na casa. É de suma importância, porque a mulher muitas vezes chega aqui sem entender às vezes o que é ela, porque chega tão destroçada que precisa se recompor, juntar os caquinhos para poder a gente montar ela novamente e dar um pontapé juridicamente. E nisso eu me identifiquei na causa há 2 anos por conta disso. A mulher não tem voz quando ela é agredida. E eu quis trazer o meu auxílio, o braço da justiça para essas mulheres. Em relação aos colegas, todos eles têm essa visão social, mas nem todos põem em prática. Porque muita gente não tem tempo, dizem que vai demandar muito serviço e não vai ter o retorno que eles esperam. E eu não vejo nada disso. Eu vislumbro ajudar o próximo. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu ajudo tanta gente e ganho mais um dia de prosperidade com Deus. E vou nessa caminhada, não quero nada em troca, só quero fazer o que eu acho que é bem, que me deixa meu coração em paz. Então eu venho fazendo isso na casa. Porque essas assistidas, ela não pode ficar, vai para um canto, vai para outra delegacia da mulher, vai para o CRAS, vários órgãos. Ela tem que ir, na verdade, para um só, entendeu? Porque toda vez que ela vai e ela relata naquele ambiente, ela sofre mais ainda. Ela tem 2 anos, né, a casa, né? E aí agora, através das redes sociais, através, né, dos movimentos também, a gente tá se apresentando. Eu trabalho com salão, então assim, Deus sempre me coloca pessoas para ouvir. Então a minha cadeira de cabeleireira sempre também foi um divã. Então assim, eu me sentia na necessidade de estar apta a ouvir de forma mais profissional, né, essas pessoas e poder ajudar também de uma forma diferenciada, não só como ouvinte, mas poder dar uma palavra que vá ajudar a pessoa a desenvolver uma vida mais saudável emocionalmente, fisicamente, né? Então ser uma transformadora. Então eu encontrei no curso de terapia comunitária a oportunidade de ser transformadora e venho fazendo esse trabalho aqui na Casa das Mulheres de Jequié. Nós temos a história de um gestor que disse que investir em mulher era oneroso para o município, né? Nós temos essa invisibilidade, às vezes, porque embora o poder público, alguns órgãos, não nos enxerguem, nós temos
uma visibilidade diante das pessoas, né? De pessoas que não querem não querem aparecer, querem participar doando, né? Fazendo sua prática também de amor. Nós podemos também considerar a questão de estruturação inicial, né? A Casa da Mulher está aberta há 2 anos, veio a pandemia e com a pandemia as articulações, né, elas ficaram mais difíceis, mas nós já temos assim avanços. Nós tivemos essa semana a visita do promotor, né, o Dr. Fábio Guimarães, que veio colocar o Ministério Público, assim, abraçar a causa. Então isso para a gente foi assim, um motivo de imensa alegria, de saber que começam, né, é um trabalho de formiguinha e que dali a gente pode conseguir chegar e tocar em outros órgãos, né, para que eles se sensibilizem. A verdade, a minha opinião, é que as pessoas estão mesmo muito envolvidas na busca pelo cifrão, né? E aí, o que não dá retorno financeiro, o que não interessa muito, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí. O que eu gosto de trabalhar com a psicologia é justamente ajudar essa mulher a se empoderar, né? A poder se colocar num relacionamento, identificar o que é abusivo, o que não é, as formas de violência e ajudar, né, a ressignificar essa dor e a escolher, ela ser autora da própria história dela, ela poder decidir, né, e fazer suas escolhas. É poder promover uma mudança na vida dessas pessoas, né, poder acolher o sofrimento do outro e auxiliar essa pessoa a enxergar um novo sentido para a vida dela. Então, poder contribuir dessa forma, né, é o que me motiva. Devolver, né, ressignificar, devolver novos sentidos à vida de uma pessoa que passa por uma situação difícil de sofrimento. Então é importante a gente perceber isso, né, que a violência ela não é só com o companheiro, mas com o irmão, com o tio, padrasto, pai, né? Muitas vezes a gente não imagina, mas é a realidade. Assim, o fato de ser mulher, né, e ser vulnerável a várias situações de violência, já ter presenciado também de algumas pessoas próximas, de amigas, em relacionamentos abusivos, né? Então, acho que principalmente por isso, por ser mulher e viver numa sociedade que a gente vive, mulheres em situação de violência, né? Não só violência física, mas vários tipos de violência psicológica também, principalmente, né? Que muitas vezes é difícil de ser identificado até por elas mesmas. Então, um dos objetivos da terapia, da psicoterapia, é ajudar também a identificar esses tipos de violência, que não é só a violência física, né? Quando a gente fala em violência. Nós aqui tivemos uma mulher, né, que estava 30 anos para requerer ter uma medida protetiva. 30 anos. Sofrendo com um agressor dentro da casa dela, porque ela não tinha acesso a um advogado para fazer esse processo. 30 anos. Daí você tira. Isso é projeto? Isso é conscientização? Essa mulher sair daqui e vai falar para outras mulheres que ela estava há 30 anos precisando sair do ciclo de violência e ela conseguiu, porque ela encontrou outras mulheres que decidiram abrir uma casa para que ela pudesse ter acesso a esse serviço. Então, estamos fazendo, né, o balanço social desse ano e aí, pela contabilidade que estamos ali iniciando, já temos mais de 2.000 procedimentos feitos, né, de atendimentos prestados às mulheres.
Hoje, a maior dificuldade da casa é ser inserida, né, em ser reconhecida nos órgãos, né, como parte da rede de proteção. Já teve situações de um órgão aqui da cidade, né, nos solicitar em ofício que falássemos, né, através de diário oficial, que nós fazemos parte da rede de proteção, para que assim ela desse o atendimento à assistida. Então não é isso atrapalha o trabalho da casa, mas o benefício não é para a casa em si, é o benefício para uma mulher. Hoje eu pergunto assim, qual a dificuldade de reconhecer a casa como parte da rede de proteção? Né? Porque viemos da sociedade civil, é porque não fazemos parte da estrutura governamental como um todo? Né? Por que essa dificuldade em reconhecer a casa? E isso afeta as assistidas, não afeta a casa. Né? A casa continua com toda a luta, toda a briga aqui, mas isso influencia diretamente na prestação de serviço de qualidade e de assistência à mulher. Porque se a gente encontra, se nós enquanto casa, encontra essa dificuldade dos órgãos em reconhecer a gente que está prestando um serviço, né, esses serviços gratuitos para as mulheres, e temos essas barreiras, quem está sofrendo é a mulher. Quem continua a sofrer uma violação é a mulher. Entende? Então, aqui na casa, tudo que a gente conseguiu aqui, tudo que você vê de material, ou de reconhecimento, ou de estar em algum lugar, foi por muita briga para ser inserido, para participar, até para participar de eventos, até para participar de conferência. A minha meta agora é alcançar, né, esses outros municípios, né, inclusive o Médio Rio de Contas todo e o Vale de Jequiçá, para que esses gestores, né, criem, né, se não criem uma casa das mulheres, mas criem um departamento voltado ao atendimento à mulher. E também nós estamos fazendo uma parceria, uma pactuação com todos esses municípios, né, mostrar o trabalho da casa, para que o que eles precisarem lá, muitas vezes as cidades não têm proteção especial, não sabem lidar com esse tipo de mulher, tem que tirar essa mulher imediatamente da cidade. Então a gente vai até as cidades, vamos fazer agora um turnê de estar apresentando a casa, o que é a casa, o que se pode fazer nesses municípios, a casa intermediando, né, para que essas mulheres sejam ouvidas em outras cidades, sejam acolhidas e sejam, pelo menos, tentar sanar a violência que essas mulheres convivem.